Então, na aula de hoje, a gente vai ver algumas técnicas de traduzir de linguagem natural para SQL em situações um pouco mais complicadas. Eu vou comentar primeiro quando a gente tem um banco de dados federado com dados heterogêneos, depois um pouco como é que a gente consegue construir interfaces conversacionais e no final terminar com dois comentários que eu coloquei aqui no título de miscelânea, na falta de um nome melhor. Então, vamos começar aqui com a questão dos dados heterogêneos. Eu vou apresentar para vocês quatro arquiteturas diferentes que tratam de acesso a dados heterogêneos. Todas elas têm em comum o fato de tratarem a arquitetura como uma coleção de agentes. Então, vamos começar com essa daqui, que é a mais nova de todas. Essas daqui foram bem mais recentes. Então, esse sistema com esse nome estranho, CRX, isso aqui foi feito para um povo da IBM, lá da IBM Research, e a ideia deles era você poder acessar vários bancos de dados, uma federação de bancos de dados, que tivesse escrita por um esquema federado. Então, no fundo, o SQL, o usuário, o SQL rodava em cima de um único esquema, e aí o sistema se desdobrava para quebrar aquela consulta em consultas locais e depois juntar tudo para dar uma resposta ao usuário. Essa é a ideia de um banco de dados federado. Bom, mas além disso, eles introduziram a ideia de que você tem tabelas virtuais que, na verdade, são chamadas de API. Se você tem alguma outra coisa que não é exatamente uma tabela, mas que você possa dar para a ferramenta que está construindo a interface uma visão de que aquilo é uma tabela virtual, ou seja, uma visão, as coisas todas ficam mais fáceis. Então, nós temos tabelas normais e, no fundo, APIs, que, no fundo, são tabelas virtuais. E aí, o framework que esse pessoal construiu é baseado na ideia do React. Então, eles usam, no fundo, a implementação do React que o LangChain oferece. React, se vocês lembram, é aquela ideia de você você pensa um pouco sobre o que você quer fazer, que é o Reason, você chama alguma ferramenta, que é o Act, para fazer alguma coisa, mudar o banco de dados ou trazer dados do banco de dados. Então, React. E top. Aí você faz o ciclo e você pensa, bom, o que que eu tenho que fazer no passo seguinte? Aí você volta e pensa, age, chama uma ferramenta, pensa e por aí afora. Então essa é a ideia básica do React. Só que essa lógica do React, vocês não precisam se preocupar. Isso é um framework que tem lá dentro do LangChain. A única coisa que você tem que passar para esse framework é um prompt. E, é claro, os dados que você quer acessar. Bom, o que que eles implementam? Eles implementam alguma coisa que seleciona as tabelas que você precisa para responder a pergunta do usuário. Isso é igual a qualquer outra ferramenta de texto SQL. Só que algumas dessas tabelas não são tabelas, na verdade, são visões que escondem chamadas APIs. Então, no final, você tem que substituir essas visões por funções, chamadas de funções dentro do SQL. Então, isso aqui tem alguma coisa interessante que facilita a implementação de aplicações que não são essencialmente só de banco de dados. Depois tem duas outras coisas aqui, essas em verdinho, que são situações que a gente não tinha discutido antes. Uma é a ideia de um guardrail. A ideia de um guardrail é bem comum quando você implementa essas ferramentas em cima de umas LLMs, mas você pensa em um agente que fica tentando descobrir erros na resposta, e se houver erro, ele força o framework do React a reexecutar
a consulta, ou seja, traduzir a consulta do usuário em outro SQL, porque aquele que ele tentou originalmente tinha algum erro. Então, tem um agente aqui diferente. E um agente para explicar o que é a consulta que está sendo executada. Então, o verdinho são novidades que eles implementaram aqui no CRX, mas que, no fundo, existem em outras situações. Como é que a coisa funciona? Quando você define a federação, você cria um esquema federado, que, no fundo, é uma coleção de descrição das tabelas, os joins entre essas tabelas. Complementarmente ao esquema federado, você tem uma descrição das APIs que estão disponíveis para a aplicação. Então, isso aqui é uma coleção de APIs, de descrição de APIs numa certa linguagem chamada OpenAPI. Então, isso aqui é padronizado dentro dessa especificação aqui. Do ponto de vista da LLM, o que a gente gostaria é de dar a ilusão de que a LLM está montando um SQL para um banco de dados como outro qualquer. Então, essas tabelas daqui viram tabelas, como se fossem create tables normais, e essas APIs aqui, no fundo, você cria tabelas como se fossem virtuais. Por exemplo, essa API aqui produz como saída uma tabela, duas colunas, dois valores, né? Então você cria uma view, essa view aqui, que corresponde a essa API. Então, as duas colunas dessa view aqui correspondem a essas duas chamadas. É claro que essa view é virtual, como qualquer view que você preza, né? Então, no fundo, a gente traduz essa especificação aqui de como é que os dados estão acessíveis, né, numa especificação como se fosse um banco de dados como outro qualquer. Então, tem uma simplificação aqui, que não é bem uma simplificação, uma normalização. E aí, o framework em si faz a seguinte gracinha. Quando você recebe a descrição do banco de dados das APIs, ou seja, das views, né, ele passa por um passo que é descobrir o que ele precisa para responder a pergunta do usuário. Pergunta do usuário, um exemplinho está aqui. Esse passo aqui é exatamente a mesma coisa que qualquer outra dessas ferramentas, chama-se Schema Link. Aí você chama a LLM para produzir um SQL em cima dessas tabelas, e esse SQL deve ser algo que produza a resposta do que o usuário quer. Só que esse SQL aqui envolve tabelas que não são tabelas, são essas visões aqui. Então ele tem que substituir, tem um query writer aqui que substitui aonde aparece, por exemplo, essa tabela daqui, ele substitui por uma função que chama essa aplicação aqui. Tá? Então, isso é virtual, a função é como se fosse a implementação dessa view, e essa função, então, você pode embutir dentro do SQL, né? É essa função aqui, ó. Tá bom? Então, essa função aqui cria uma tabela temporária, essa tabela temporária é usada com as outras tabelas do banco para produzir o SQL final, que é essa segunda linha. Esse SQL deve responder a essa pergunta aqui. Aí eles têm que testar se esse SQL de fato está correto. Então, esse agente daqui verifica a correção do que vai ser de fato rodado, essas duas linhas de código aqui. Se falhar, ele, digamos, levanta uma exceção e dá alguma ideia. O que é alguma ideia? Essa ideia é a análise do SQL detectou um erro, então você tem que descrever o erro para a LLM voltar a produzir um novo SQL, sabendo que tem essas tabelas, que a pergunta de entrada é essa, e que existem algumas dicas de como é que tem que consertar o SQL. Se um guardrail enforcer esse agente daqui não detectar nenhum erro, então ele manda para execução o SQL, esse SQL aqui vai funcionar, vai ser executado pelo sistema de gerência de banco de dados, acrescido dessas funções aqui. Então, isso aqui é uma função dentro do banco de dados implementada como uma function ou como stored procedure
do banco de dados. Tá? Então, a ideia de você ter coisas que, na verdade, não são dados armazenados no banco de dados, mas são meramente APIs, podem ser traduzidas tudo para tabela. Você produz simplesmente tabelas, aqui esse select aqui é em cima de tabelas, incluindo as virtuais, e aí basta reescrever onde apareceu uma view aqui, você substitui pela chamada de função. Então aqui não tem nenhuma grande novidade. O guardrail é uma coisa mais ou menos comum, e tem um último passo aqui, que é um outro agente que explica esse SQL para o usuário. Tá? Então, esses dois aqui a gente não tinha visto antes, mas são coisas relativamente tranquilas. O GPT-4, você pode, ou simples, pode chegar lá e mandar explicar o que o SQL é. Bom, eles aí rodaram um experimento de uma forma curiosa. Eles pegaram um benchmark, um Spider, que é um benchmark típico para testar text-to-SQL, e substituir algumas tabelas como se aquelas tabelas fossem APIs. Isso é bem trivial, porque no fundo basta você pegar a tabela e substituir por uma coisa dessas e simular. Aí eles simularam o comportamento do sistema, supondo que o número de, a percentagem, isso aqui é a percentagem de tabelas que foram substituídas por chamadas de API. E o baseline que eles pegaram foi um baseline que não entendia isso. Então, quanto maior o número de chamadas para API, mais esse baseline vai errar, que, no fundo, não tem nenhuma graça, né? E o sistema deles, ao longo de você mudar tabelas por APIs, ele ficava mais ou menos estável. 60 e poucos por cento, na verdade, é um desempenho bem ruimzinho em cima do Spider. A moral da história, se vocês estiverem numa situação onde existe alguma coisa dos seus dados que não possa ser colocada dentro do banco de dados, mas que exista uma camada adicional, uma ferramenta que possa acessar aqueles dados, vocês podem usar um esquema semelhante a esses, né? O que está fora do banco de dados vira uma chamada de função que você aí coloca dentro do SQL como qualquer outra chamada de função. Enfim, isso aqui funciona. Segundo eles, os dados de teste estariam disponíveis, mas até hoje, isso aqui já tem um ano. Eu não vi esses dados disponibilizados para a gente poder replicar o experimento deles. Bom, o segundo exemplo que eu quero dar para vocês de dados heterogêneos é mais, digamos, realista. Onde é que estavam os dados heterogêneos aqui nesse SciRx? Na verdade, não eram dados heterogêneos. A heterogeneidade estava aqui em definir essas APIs. Esse segundo exemplo aqui, ele considera realmente dados heterogêneos, no sentido de que você vai ter um banco de dados convencional, mas você também pode ter texto e imagens. Aí, uma parte interessante é que ele reduz tudo a texto, no seguinte sentido: quando você tem um conjunto de imagens, ele usa essa ferramentinha aqui, aliás, o blip, essa daqui, para descrever a imagem, ou seja, extrair da imagem em si, do bitmap, uma descrição dos objetos que estão lá dentro. Essa descrição ela é usada para criar um knowledge graph e também para ser embedida como se fosse texto. Então, no fundo, uma imagem vira um trecho de texto e é tratado como se fosse um texto como outro qualquer. O que significa isso? Que esse texto vai sofrer um tratamento de Bragg, ou seja, ele vai ser fracionado e cada pedacinho do texto vai ser transformado num vetor e guardado num banco de dados vetorial. Então, no fundo, quando você pega o texto em imagem, tudo vira texto e o texto vira vetor e, complementarmente, o que está dentro das imagens, a descrição do que está dentro das imagens vai parar no knowledge base. Esse passo daqui é uma coisa que pode ser replicada sempre que vocês tiverem imagens e que a gente possa interpretar as imagens.
No fundo, a consulta do usuário é sempre uma consulta textual. Então, se ele pede alguma coisa, pode ser que a resposta inclua uma imagem, mas a imagem é indexada através da sua descrição textual. Então, tranquilo, isso está aqui. O que vocês precisam para isso? Usar alguma ferramenta para extrair, para descrever as imagens. Aqui, por acaso, eles usam uma outra ferramenta para construir esse knowledge base aqui a partir do texto extraído das imagens. Então, no fundo, eles aqui nessa figura inicial não fizeram muita coisa além de usar essas duas ferramentas. Em tempo de execução, a coisa acontece da seguinte forma. Tem um primeiro agente que decompõe a consulta. Isso é alguma coisa que eu já tinha comentado na aula passada, que decompor a consulta do usuário em consultas mais simples, normalmente dá um bom resultado. Então, a primeira coisa que eles fazem nessa caixa verdinha é aplicar o mesmo truque, decompor a consulta. Bom, aí, uma vez decomposta a consulta, cada pedaço da consulta vai ser processado em separado. Assim, desculpa. Um dos critérios para decompor a consulta é se o pedaço da consulta se refere a alguma coisa que está dentro do banco de dados ou alguma coisa que está aqui nesse mundo de texto e imagens. Bom, uma vez decomposta a consulta, ele então vai consultar as fontes de dados que ele tem. O que ele tem à disposição dele? Bom, o que ele extraiu das imagens, que é esse knowledge graph, uma parte dos dados que viraram vetores e os próprios textos que viraram vetores. Então, ele pode consultar essas duas fontes de dados para responder a consulta. E ele coloca aqui uma terceira, que seria consultar a própria web, através de uma API do Google, essa API daqui. Então, isso daqui não tem propriamente nada a ver com banco de dados, eles colocaram aqui porque eles precisam disso nos experimentos. Mas, de qualquer maneira, é uma ideia interessante. Então, o fluxo de processamento começa a decompor a consulta, e a decomposição da consulta tem a ver com o tipo de dados que pode ser usado para responder aquela consulta, consulta as fontes de dados que ele tem e produz uma resposta. O que acontece é que ele produz respostas alternativas dependendo da fonte de dados que ele foi consultar. Então, pode ser que essas fontes de dados retornem resultados inconsistentes entre si. Então, tem um mecanismo aqui de votação que está debaixo desse Decision Agent, que olha para esses resultados parciais e vê quais desses daqui não criam inconsistências, quais desses daqui são mais consistentes entre si. Isso é o que ele chama de consistency voting. Isso aqui, na verdade, é um prompt. Esse Decision Agent é um promptzinho, não muito complicado, que testa o que vem retornado das fontes de dados para dar resposta para o usuário. Mas, de qualquer maneira, tem esse mecanismo de votação por consistência dos dados retornados. Se o Decision Agent chega à conclusão de que os dados aqui estão muito inconsistentes, ele volta e reexecuta a consulta, tentando trazer outras possíveis respostas para a consulta. Então, esse framework aqui tem várias coisas interessantes. Uma é esse tratamento de imagem. Tratamento de imagem trazendo a imagem para texto não tem novidade nenhuma. É só aplicar essa blip ou qualquer ferramenta semelhante a essa. E também construir um knowledge graph. Isso aqui é um abacaxi por sua vez, né? Aí eles usam uma ferramenta. Então, isso aqui não tem muita novidade. A decomposição da consulta é um agente que tem que ter um prompt mais esperto para decompor a consulta em pedaços que possam ser processados em separado em cima das fontes de dados que ele tem. Então, aí tem um prompt espertinho. E, no final, tem essa questão de votação para ver o que é consistente entre si. Aqui parece uma coisa meio mágica, mas eles usam um algoritmo de semelhança entre textos, né? Que, no fundo, o que vem daqui dessa seta é um monte de trechos de texto. Então, eles comparam esses trechos de texto entre si por similaridade textual. Então, tem umas métricas básicas para fazer isso,
E aí, se tiver uma maioria semelhante entre si, essa maioria vai ser usada para montar a resposta do usuário. Se você tiver 5 respostas e nenhuma delas tiver a maioria, ele volta e computa tudo de novo. Não. By the way, tanto esse SciRx, esse aqui, quanto isso daqui, se vocês olharem os papers que eu citei lá, eles têm todo o código disponível lá no GitHub normalmente, né? Bom, essa figura aqui é muito mais confusa, mas ela, no fundo, está representando a mesma coisa que está aqui. Então, eu coloquei aqui, mas daqui a pouco eu vou tirar, porque isso aqui só causa mais confusão. Aí vem a parte interessante. Eles testaram esse sistema em duas fontes de dados diferentes. Uma é uma Science Question and Answering, é uma coleção de perguntas e respostas, onde as perguntas são em cima de afirmações sobre ciências naturais, ciências sociais, por aí afora, né? Coisas que têm a ver com ciência. Então, aqui, você tem, nessa fonte de dados, informação textual e, eventualmente, imagens. Então, eles têm que processar essas imagens que estão no banco de dados por trás desse dataset daqui. E aí rodam esse mecanismo que eu acabei de falar. O mecanismo deles é esse último aqui, o HM-BRAG. Tá? Por que BRAG? Porque, no fundo, essa ideia de pegar o texto e embedar em vetores, isso aqui é essencialmente aquele mecanismo de BRAG que eu falei para vocês. Só que esse mecanismo aqui tem duas fontes de entrada, o próprio texto e a descrição da imagem. VLM é uma Visual Language Model, esse cara daqui, né? Então, tudo vira trechos de texto embedados em vetores. Então, por isso, o BRAG aqui. Bom, se vocês olharem esse dataset daqui, esse dataset não é muito fácil de processar, não. Ele tem uma descrição textual rica, acompanhada de imagens, e as respostas às perguntas que aparecem aqui não são perguntas tão simples assim. Então, nesse dataset que eu diria é, difícil, eles atingiram um resultado bastante razoável. Isso aqui significa que normalmente mais que 90% das perguntas, dessas perguntas que estão aqui, eles acertaram. Aqui tem várias colunas porque eles separaram em perguntas de ciências naturais, sociologia, linguística e por aí afora, né? Então, aqui é por assunto, aqui é por tipo de modalidade, né? E aqui é o nível de dificuldade das perguntas, né? Perguntas muito infantis ou perguntas nem tão infantis assim. Mas, na média, eles tiveram mais de 90% de acerto. Então, esse mecanismo aqui de você criar uma descrição de imagens e de texto, que no fundo tudo cai num brag, parece que funciona. E isso aqui é sempre uma ideia boa. Se você conseguir transferir o conhecimento de imagem para texto, é bem mais simples do que tentar processar a imagem diretamente. Só que aí a pergunta do usuário é uma pergunta, nesse caso aqui, que eles estão analisando sempre textual. A pergunta aqui não é uma pergunta multimodal, que tem uma imagem. Procure tudo que é igual, aí você põe a imagem lá, imagem do lá, extintor de incêndio, qualquer coisa assim. Não é verdade. Isso aqui é uma pergunta meramente textual. Então, no final das contas, tudo gira em torno desse mundo textual, representado em vetores, como o Bragg diz. Esse sistema é interessante. O paper não é tão interessante assim, mas o sistema é. Bom, aí tem um outro que é bem diferente desse que eu acabei de falar. Esse sistema com esse nome estranho aqui, ele foi apresentado em agosto agora, numa conferência de banco de dados que teve em Londres, que é a maior conferência de banco de dados que existe. Há uns anos atrás, essa conferência foi aqui no Rio. O que esse sistema com esse nome estranho é?
Ele é um mecanismo para acessar texto e tabelas, onde ele trata texto como sendo cidadão de primeira classe. Na verdade, ele pega texto e traduz o texto em tabelas, mostrar exatamente o que eles estão fazendo. Então, no fundo, é heterogêneo, porque ele trata de tabelas e de texto. Tá? Só que esse texto aqui vira uma tabela. Né? Como é que o texto vira uma tabela? Na verdade, de uma forma bem parecida ao que eles fazem aqui. Essa ferramenta aqui cria uma descrição textual da imagem. Então, a partir daqui, tudo vira texto. Como é que eles transformam texto em tabelas? Simplesmente eles têm uma coleção de afirmações, de trechos de texto, e eles procuram dentro desses textos, por exemplo, o nome dos pacientes, ou o nome das doenças, o tratamento do remédio que é usado para essa doença. Então, eles procuram descrever cada trecho de texto, no fundo, por uma entrada numa tabela. No final das contas, o sistema heterogêneo deles vira processamento de tabelas, né? Só que, em vez de eles colocarem tudo isso dentro do banco de dados convencionais, eles me resolvem fazer uma álgebra relacional. Isso aqui, para mim, é uma maluquice, porque os sistemas de gerência de bancos de dados que a gente tem hoje são excepcionalmente bons e extremamente flexíveis. Então, você literalmente está dizendo que vai reimplementar uma álgebra relacional só porque você tem essas tabelas latentes. Para mim, não faz muito sentido. Mas, em todo caso, vamos olhar. Né? Já que essa conferência do banco de dados é muito difícil ter um paper aceito aqui, deve ser alguma coisa interessante. Bom, o que eles fazem? Em tempo de. Antes de começar a execução, eles treinam um modelinho, uma rede neural, para extrair, como se você fosse estruturar o texto. Então, por exemplo, se você tem dados sobre tratamento de pessoas, então você vai ter aqui cada texto sendo uma entrevista, né, um diagnóstico da pessoa, onde tem o nome do paciente, o que ele foi diagnosticado e qual foi o tratamento prescrito para o paciente. Então, eles transformam essa informação textual aqui, na verdade, numa entrada em uma tabela. Isso aqui pode ser que cada texto desse extrai-se várias linhas da tabela, mas o ponto é que você vai procurar dentro do texto o nome de pessoa, o diagnóstico e o tratamento. Né? A Alice teve garganta inflamada, então ele vai tomar uma aspirina. E aí o modelo deles é treinado para extrair do texto esse tipo de informação. Então, toda vez que você tiver um banco de dados, um conjunto de textos novos, você treina de novo um modelinho para extrair os dados das tabelas. Na minha cabeça, eu faria isso antes de mais nada. Eu já extrairia dos textos disponíveis as tabelas e guardaria as tabelas dentro do banco de dados. Bom, eles não fazem isso. Eles fazem isso em tempo de execução. Não me perguntem por quê. Em tempo de execução, por exemplo, numa pergunta dessas, né, eles têm um operador, por exemplo, um operador que envolva dados estruturados e informação que viria das tabelas. Então, eles têm aqui um join, que eles chamam de join multimídia, mas que não é multimídia coisa nenhuma, é um join entre tabelas convencionais e texto. Só que não é bem o texto, já não é bem o texto, já é a tabela extraída do texto. Só que essa tabela, eles não materializam, eles deixam latente. Então, em tempo de execução, eles executam esse join aqui através de um operador que eles implementam, onde o lado esquerdo do join é uma tabela que está lá no banco de dados, e o lado direito do join é um monte de texto que você tem que estruturar dessa forma daqui para poder fazer o join com o lado esquerdo, com as tabelas. Ora, isso para mim é um desperdício de tempo,
porque em tempo de execução você vai ter que rodar o modelo em cima do texto, da coleção, não do texto, da coleção de textos, para estruturar essas tabelas e, a partir dessas tabelas, então, implementar o join. Era muito mais simples ter feito isso daqui em tempo de antes, né, a priori, e guardado as tabelas aqui. Se o texto aqui tiver mais texto, você guarda mais linhas dessa tabela, e a partir de uma vez feito isso, o resto todo é tabela de banco de dados. Mas, enfim, então é uma coisa que usa o modelo só para extrair informação de dentro de texto, da mesma forma que esse povo daqui usava essa ferramenta para extrair informação textual a partir de imagens. Só que eu estou extraindo a partir de texto tabelas, né? Tabelas aqui. Bom, enfim. Aí eles rodam essa história e mostram que isso aqui funciona, mas os bancos de dados de teste deles são muito pequenos, né? Claro, se o banco de dados deles fosse muito maior, essa consulta aqui ia levar o resto da eternidade. Mas, como esse povo teve o paper lá no VLDB, no mínimo a gente pode ficar com essa ideia na cabeça de que, da mesma forma que é bom a gente extrair de imagem uma descrição textual, que tal você estruturar texto e a informação contida no texto em termos de tabelas e, a partir dessas tabelas, então, se distrair com o resto do banco de dados. Isso aqui é uma boa ideia, isso aqui da direita não é uma boa ideia. Bom, o último desses exemplos que eu olhei, quer dizer, na verdade eu olhei dezenas desses, né? Esse daqui é um bom exemplo, porque ele também faz uma coisa que eu acho que eles fazem mais coisas que deviam, mas é um bom exemplo de uma arquitetura de agentes, uma arquitetura multi-agentes, para tratar dados heterogêneos, e é uma arquitetura essencialmente baseada em agentes de IA. Bom, como é que eles tratam os dados heterogêneos? De certa forma, não muito diferente do que esse pessoal aqui faz. Ele aqui tem dados convencionais e, portanto, tem operadores relacionais convencionais. Tem dados textuais e, portanto, tem operadores não convencionais para tratar desses dados não estruturados. Então, aqui eles têm também, nesse Agent Data, operadores relacionais, as coisas usuais, join, projeção, junção, alinhamento, por aí afora. E o que eles chamam de operadores semânticos. Esses operadores semânticos são essencialmente em cima de texto. Então, por exemplo, análise de sentimentos, aquele comentário é positivo, negativo ou neutro, passa a ser um operador semântico. Extraia a informação de polaridade do texto. Então, é alguma coisa que recebe texto e devolve sim, não, positivo, negativo ou neutro. E mais o que você quiser. Esse semantic join aqui seria algo parecido com um join desses daqui. Então, eles têm operadores convencionais, operadores não convencionais em cima de texto. E aí, uma surpresa, eles têm também operadores não pré-definidos. Isso aqui é um pouco esquisito. Dependendo da pergunta do usuário, pode ser que ele tenha que criar algum processamentozinho adicional para satisfazer o que o usuário está pedindo, que não foi antecipado ou que não possa ser reduzida a esses operadores. Isso aqui é uma coisa meio misteriosa da implementação desse AgentDB. E aí eles fazem uma coisa surpreendente, né? Isso aqui é como se fosse a parte mais elementar de um banco de dados. E eles vão e me implementam um processador de consultas em cima desses operadores. Operador de processamento de consultas exatamente como um banco de dados faria, como o sistema de gerência de banco de dados faria. Então, eles implementam coisa aberta, né? Onde, para mim, isso aqui já estaria pronto dentro do sistema de gerência do banco de dados. Isso aqui a gente poderia implementar como essa ferramenta aqui sugere, ou seja, a gente ter APIs que chamam alguma coisa e processam, né? E
Uma vez feito isso, você não precisaria implementar nada de otimização de consulta, deixa o banco de dados se virar, né? Que isso daqui é uma coisa bem complicada. Então, no fim, a arquitetura desse Agent Data é uma arquitetura bastante rica, porque eles têm toda a parte tradicional de descobrir onde é que os dados estão, que no fundo é isso que está aqui. Depois tem toda a parte de gerar as operações que você vai ter que usar para acessar os dados, e depois você ainda tem que criar esse plano aqui de execução, que organiza essas operações como num plano de execução de uma consulta. E aí tem, do outro lado, a parte de execução. Quer dizer, isso aqui é só para você montar o plano de execução da consulta. Aqui você vai se processar a consulta em si, vai pegar o plano e chamar as operações relacionais, as operações que eles chamaram de semânticas, e essas operações, então, vão ser implementadas ou realizadas em cima das suas fontes de dados. Nota que eles colocaram um MCP aqui no meio do caminho. Então, esse é o tipo da arquitetura super atual do ponto de vista de LLMs, que você tem uma arquitetura de agentes, né? Cada coisa dessas daqui está vendo agente, por aí afora. Esse aqui são ferramentas, não são agentes, aqui estão os agentes. E a comunicação entre os vários componentes é feita por MCP. Nota que aqui eles têm, de novo, banco de dados, tabelas estruturadas, arquivos e informação fora, informação na web, né? Igualzinho esse sujeito aqui tinha, né? Ops. Informação capturada, oriunda ou consultada da web. Então, todas essas arquiteturas têm alguma coisa em comum. Então, eis a arquitetura do Agent Data. Dessas ferramentas TextSQL é a mais sofisticada que eu encontrei. Ela é completa. Hoje em dia, vocês podiam pensar que toda essa parte aqui de execução tivesse dentro do Databricks, por exemplo. O Databricks implementa uma interface SQL que não se limita a executar SQL dentro de banco de dados. O SQL do Databricks, pode processar dados num file system, arquivos normais. Então, Databricks, se vocês estiverem numa situação onde ele esteja disponível, seria alguma coisa bem legal para usar nesse esquema daqui, porque você poderia sair desse agente daqui, esse agente chamar direto a interface SQL do Databricks para consumir todos esses tipos de dados aqui. Bom, menos os da web, né? Mas, enfim, eles implementaram isso tudo aqui. Isso deve ter dado um trabalho danado. E aí rodaram essa data em cima de três bancos de dados três bancos de dados, não, três benchmarks diferentes, né? Esse Spider 2.0 aqui é um benchmark bastante difícil. Ele contém um monte de perguntas, mas as perguntas que ele tem aqui são muito, muito complicadas. Então, isso aqui é o suprassumo da dificuldade. Esse outro aqui eu não conheço. Isso aqui é um banco de dados com 450 bancos de dados, um benchmark com 450 perguntas em cima de dados financeiros, onde eles dizem que os dados financeiros podem estar em formatos heterogêneos. Então, esse aqui é a primeira vez que eu vi esse negócio, foi nesse paper aqui. E consultas em cima da Wikipedia. Eles selecionaram 1.000 páginas randomicamente da Wikipedia e fizeram 100 perguntas dentro dessas páginas daqui. Então, isso aqui é um banco de dados de teste que já estava pré-programado. Esse daqui também já existe há 1 ano e pouco. Bom, e aí se vocês forem olhar para cá, naquele teste em cima de páginas extraídas da Wikipedia, eles foram bastante bem, né? Tão bem quanto a melhor ferramenta que tinha na época. Nesse Spider 2.0,
eles foram bem mal, se vocês olharem para cá. Eles não acertam nem metade das consultas. Mas esse Spider 2.0, as consultas são muito difíceis. Então, aqui não acertar nem metade das consultas pode parecer um certo desastre. Mas as consultas que normalmente a gente encara são essas daqui. Aliás, essas daqui. Essas consultas aninhadas e consultas muito complexas que você tem que decompor a pergunta para o usuário, eles foram muito mal. Mas esse Agent Data é a melhor ferramenta em cima do Spider 2.0 que existe hoje. Mesmo assim, ela não acerta nem metade, por culpa desse conjunto de perguntas muito difícil aqui. No tal lá dos dados de finanças, eles foram bastante bem, né? Acertaram um bom número de perguntas fáceis e mais ou menos metade das perguntas difíceis. Então, uma arquitetura bastante sofisticada, que no fundo implementa muito mais do que eu imaginaria uma ferramenta dessas implementar, mas que de alguma forma ela vai relativamente bem nesses benchmarks muito difíceis. Então vale a pena ler um Agentic Data simplesmente para ver como eles implementam uma arquitetura multiagente para processar consultas. Só que aqui eles vão ao extremo de implementar também todas essas operações. Então, tratar de dados heterogêneos é um negócio bastante complicado, né? Muito mais complicado do que a gente viu da última vez. O que eu fiz aqui nesse resuminho é para cada um dos 4 sistemas que a gente viu, quando é que ele foi disponibilizado, né? São bem recentes, né? Esse é o único que tem mais de um ano. É, que tipo de dado ele pode processar, embora eles aqui falem de dados heterogêneos, é só tabelas e texto. Aqui, na verdade, é tabelas, texto e imagem, onde eles pré-processam as imagens. Aqui, eles não pré-processam texto, né? Então o texto tem que ser processado em tempo de execução para extrair a informação que está dentro do texto. E aí, é, um único desses exemplos aqui que testa realmente bancos de dados heterogêneos bastante complicado é esse último aqui. Então, esse banco de dados aqui, esse benchmark aqui, que na verdade são um monte de banco de dados, é bem difícil, né? Os outros aqui, principalmente esse do Electric aqui, esses bancos de dados são muito triviais. É tudo pequenininho em número de tabelas, em número de informação em si, né? Então, vale a pena dar uma olhada nesse Agentic Data para ter uma ideia do que se faz hoje em dia de interface de banco de dados em situações complicadas, e não em situações simples como a da aula passada. Agora vamos mudar um pouco de assunto e falar com vocês uma outra questão, que é como é que a gente implementa interfaces conversacionais. Tudo isso que eu falei até agora, da aula passada de hoje, pressupõe que o usuário formula uma consulta, mesmo uma consulta confusa, complicada, e o sistema vai lá e tenta executar, tenta descobrir o que é aquela consulta, executa e devolve os dados. É uma interação só com o usuário. Isso não é muito razoável. O mais razoável é você colocar o usuário no loop. Você tem consultas que são ambíguas mesmo. Ambíguas porque o usuário formulou ambiguamente ou ambíguas porque o esquema é ambíguo. Então, seria razoável você ter um loop para desambiguar a pergunta antes de tentar executar. É essa a primeira parte aqui. Depois eu vou mostrar que essa ideia de ter uma interface conversacional pode ser muito mais interessante do que simplesmente resolver ambiguidades. Então, vamos começar com as ambiguidades. Esse paper aqui é bem recente, ele foi, na verdade, publicado também no VLDB agora de agosto. O VLDB tem um processo de publicação curioso, que você pode submeter os papers ao longo do ano, e eles vão fazendo reference desses papers e dando feedback para o usuário. E quando chega em março, eles fecham as submissões, e aí aquilo que for aceito é apresentado na conferência em agosto. É assim há bastante tempo.
Então tem aqui uma certa discrepância que esse paper foi apresentado agora em agosto, mas ele foi aceito definitivamente em dezembro do ano passado. Esse povo aqui é um monte de gente de banco de dados mesmo. Esse cara daqui deve ser um aluno de um dos 2 ou 3 professores de banco de dados. Agora, esse paper aqui tem uma coisa de interessante. Bom, ele passou por esse processo bastante criterioso do VLDB. Lá no GitHub do paper, eles têm absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. Todos os prompts que eles usaram, todos os dados de entrada que eles usaram, todos os resultados dos testes, incluindo os comentários dos referees. Então, tem muita coisa que eu li no paper que eu não estava entendendo. Aí você vai aqui no GitHub dele e olha os prompts, é isso que vocês estão fazendo. Então, é bem interessante essa total transparência de como é que a coisa foi feita. E esse paper tem algumas ideias interessantes. O que eles estão procurando resolver é o problema de ambiguidade, ou seja, o usuário submete uma pergunta ao banco de dados e essa pergunta tem alguma forma de ambiguidade. Eles classificaram lá as ambiguidades. Depois eles entram num processo de perguntar ao usuário alguma coisa bem simples para o usuário poder, numa resposta não muito complicada, desambiguar a pergunta dele. Então, não é você ficar perguntando ao usuário 30 coisas diferentes. Eles tentam ser bem resumidos e apresentam umas opções como se fosse uma múltipla escolha para o usuário. Então, essa parte do paper é bem interessante, como é que eles montam a pergunta em múltipla escolha. E depois eles testaram aqui em 2 bancos de dados. Bom, vamos lá. Que tipo de ambiguidade pode surgir? Então, eles pegaram desse banco de dados aqui, acho que 64 perguntas, se não me engano, e fizeram um estudo com usuários para descobrir o que era ambíguo nessas 64 perguntas. Aí eles classificaram as ambiguidades em 4 tipos: ambiguidades de coluna, de saída, ambiguidades da própria pergunta do usuário e ambiguidade de valor. Mas fácil eu dar exemplos aqui do que ficar explicando. Então, ambiguidade de coluna. Ambiguidade de coluna é quando você tem uma pergunta, por exemplo, para todos os ganhadores, em qual posição ele tinha na maior parte dos Hall of Fame dos jogadores. Isso aqui é coisa de futebol, né? Beisebol, Hall of Fame de beisebol. Só que posição é uma coisa ambígua, no seguinte sentido. Você pode usar essa tabela aqui, Player Award, e olhar dentro dessa tabela daqui qual foi a nota que o jogador recebeu desta outra tabela daqui. E aí ordenar os jogadores e descobrir qual era a posição dele nesse Hall of Fame. Então aqui, no fundo, ele está usando essas 2 tabelas daqui e essa coluna dessa tabela daqui para responder a pergunta. Bom, mas pode ter uma outra maneira de fazer isso. Você pode ter uma outra tabela do próprio, uma outra coluna da própria tabela table player, junto com a original, quer dizer, o Johnny aqui é o mesmo Johnny daqui, só que ele está usando uma outra coluna chamada categoria para descobrir qual era a posição do jogador. Então, no fundo, não é muito claro o que quer dizer posição em presença dessas 2 tabelas daqui. Ela pode ser posição com relação à nota que o jogador recebeu, ou então essa outra categoria aqui, que eu não sei exatamente o que é. Mas o ponto é que o posição mapeia em 2 coisas diferentes dentro do banco de dados.
A qual das duas, nesse exemplo daqui, o usuário estava se referindo? Isso é bem comum. Então, você, se tentar processar isso automaticamente, você vai chutar. Não, eu acho que é isso. Ou um algoritmo, a heurística, vai dizer, não, é isso. Mas você sempre tem uma chance de errar. Você tem duas opções e não é claro pela pergunta do usuário em qual das duas opções ele está querendo usar para obter a sua pergunta. É mais fácil perguntar ao usuário do que ficar tentando adivinhar. No fundo, todos esses algoritmos de texto-tipo, eles tentam adivinhar. Não é uma boa ideia. É preferível você entrar num diálogo com o usuário. E aí você tem que montar qual é o diálogo que você vai entrar com o usuário. Esse é o ponto desse paper. A outra questão que também é bem comum é que o que exatamente o usuário está querendo saber como saída. Bom, aqui ele está querendo saber o total de estatísticas de download. Bom, você pode simplesmente dar o número de downloads e mais nada, ou você pode agrupar esse número de downloads por ano. Como ele está dizendo aqui, release year, provavelmente essa é a resposta mais correta, mas não é muito claro. Não é muito claro que a gente deva incluir um ano, como está aqui, né, na resposta da consulta. Então, o que exatamente tem que ser incluído na resposta, às vezes não é claro. Ou a consulta em si pode ser é, ambígua. Quando você diz qual é o artista mais produtivo com relação ao quê? Né? Então, aqui ele dá duas opções de resposta que não é muito claro o que significa um mais produtivo. Ou então, o que também é bastante comum, todos esses casos aqui de ambiguidade são muito comuns. Um outro caso é o próprio valor. Esse aqui é um exemplo até bem trivial. Você está se referindo ao estado de Texas pela sua sigla TX ou você quer um valor integral do nome? Como é que está no banco de dados? Será que o banco de dados está pela sigla ou pelo nome? Será que no banco de dados tem o nome do estado e a sigla do estado? Não sei. Né? Então, isso aqui acaba criando problemas na hora de montar a consulta. Nota que são duas consultas. Uma consulta é essa, outra consulta é essa. Outra questão que também é muito comum quando você fala de campfire, aqui está no plural. Ops, está no plural, né? Então você, de alguma forma, tem que filtrar esses resultados parciais. O Oracle tem uma maneira de fazer isso bem interessante, né? Mas nem todo sistema de gerência de banco de dados tem formas tão flexíveis quanto o Oracle, e às vezes você entra pelo cano na hora de compilar. Então, um campfire aqui, no plural, pode criar problemas na hora de você criar a where clause para filtrar o que é campfire. Tudo isso daqui, todos esses exemplos aqui, são exemplos bastante comuns. A gente encontra esse tipo de coisa toda hora. O que esse paper está chamando a atenção é que não é muito razoável, em certas situações, você tentar criar um algoritmo para desambiguar, um algoritmo automático, que não pergunta nada ao usuário. Às vezes é muito mais simples você perguntar ao usuário: você está se referindo ao Texas pelo sigla ou pelo nome? Você quer tal coisa assim, assim, ou tal coisa assada? Então é mais fácil a gente imaginar que a gente pode resolver essas ambiguidades colocando o usuário no loop. Se vocês lembram, lá no começo da aula passada, eu falei que os bancos de dados da vida real têm alguns problemas chatos. O último da lista que eu coloquei era exatamente a ambiguidade. E o que esse paper está endereçando é exatamente a ambiguidade, e o argumento dele é que é mais fácil perguntar ao usuário. A questão é como é que a gente pergunta ao usuário. Ele aqui tem um ciclo, esse desenho aqui é o ciclo de processamento deles. Né? Você, dada a pergunta em linguagem natural, você gera o SQL,
executa o SQL, né? Executa o SQL, e aí, se nesse espaço aqui, nesse ciclo, daqui até aqui, você detectar ambiguidade, você, sistema, detectar ambiguidades, ele vai gerar uma múltipla escolha para o usuário desambiguar um que foi detectado com ambiguidade. Então, o ponto inteiro do paper é essa caixinha em cinza aqui. O que ele faz de pergunta para o usuário é bem interessante, é uma múltipla escolhazinha, que o usuário vai olhar e diz, não, é isso aqui. Aí ele volta, pega a pergunta original, a dica para desambiguação que o usuário deu e volta a processar a consulta. Então, o ponto todo do paper é isso daqui, é como é que você monta uma pergunta para o usuário. Aliás, como você detecta ambiguidade e como é que você monta a pergunta para o usuário clarificar aquela ambiguidade. O resto que tem aqui é mais ou menos a mesma coisa de sempre. Então, essa caixinha cinza é que é o pulo do gato do paper. Eles comparam três estratégias, que na verdade não são três. No fundo, tem uma primeira estratégia que é simplesmente perguntar ao usuário se aquilo está certo ou está errado. Ou seja, pega a pergunta e pergunta ao usuário: isso aqui está bom ou está ruim? Isso é o que eles estão chamando de simple user feedback, yes or no. A outra é montar uma múltipla escolhazinha. Então, essa seek feedback aqui é transformar as ambiguidades detectadas em alguma múltipla escolha simples do usuário responder. Não pode ser uma coisa muito complicada. O word stopping é simplesmente você não ficar nesse loop aqui um número grande de vezes. Tá? Então, não é propriamente uma estratégia de desambiguação, é simplesmente parar. Bom, como é que eles fazem a pergunta para desambiguação? Deixa eu ver se tem aqui. Ó. Primeira coisa, eles estão interagindo com o usuário. Então, eles fazem um resumo da conversa do usuário. Então, o usuário recebe a pergunta original e um resumindo o que já foi perguntado. A segunda coisa é tentar detectar qual é a ambiguidade. Eles têm quatro tipos de ambiguidades. Então, a LLM tem que olhar e dizer, não, isso aqui é uma ambiguidade do tipo valor, Texas ou TX. Tá? E a terceira coisa, que aí é a parte interessante, eles montam uma múltipla escolha para perguntar ao usuário. Eles montam não. Quem monta é o modelo, é a LLM. Aí tem que olhar o prompt que eles usam lá no GitHub, porque, no fundo, como é que eles montam a pergunta em múltipla escolha? Eles simplesmente dão uma porção de exemplos. Few shot learning, meia dúzia de exemplos, meia dúzia, três ou quatro exemplos, do que é uma pergunta em múltipla escolha. E mandam a LLM gerar a múltipla escolha baseada no tipo de ambiguidade na pergunta original do usuário e no que já foi resumido. Então, esse passo 3 aqui, ask, quem faz isso daqui não é alguma coisa pré-definida, é a LLM, baseada em alguns exemplos. Tá? Bom, deixa eu andar aqui um pouco, que isso aqui não interessa muito. Tem muito detalhe aqui que não interessa muito. Os exemplos é que é uma coisa bem interessante. Eles têm uma discussão razoavelmente detalhada de como é que eles usam exemplos. Então, você pode gerar exemplos para gerar uma pergunta em múltipla escolha para classificação. Então, esses aqui são os exemplos mais interessantes. Como é que você dá exemplos de múltipla escolha baseado naqueles informação sobre ambiguidade? Ou, simplesmente, você gera uma coleçãozinha pequena de exemplos para induzir a LLM a fazer uma pergunta: se isso aqui está certo ou está errado? Então, é o simple feedback. Então, exemplos aqui são mais complicados, os exemplos aqui são bem simplesinhos, né? E depois tem uma parte do prompt para parar quando não adianta mais ficar perguntando ao usuário.
Ou você executa direto a consulta, ou então desiste de executar a consulta. Bom, isso aqui está bem corrido, mas vale a pena olhar com detalhe, porque ambiguidade é uma coisa que difícil da gente lidar. E a única forma que eu já falei umas 30 vezes para a gente lidar com ambiguidade é pura e simplesmente perguntar ao usuário. O que eu estou discutindo aqui com vocês é perguntar ao usuário é uma coisa muito vaga. Então, vamos montar uma pergunta em múltipla escolha e esperta para o usuário, não ficar perguntando coisas aleatoriamente. Tá? Bom, o resultado deles, é... isso aqui é uma comparação dos três métodos, né? Aquele que só pergunta sim ou não, aquele que faz a pergunta de múltipla escolha e um que faz perguntas de múltipla escolha, mas para depois de um certo número de interações. O número de interações vai de 1 a 4. Mas nota que aqui, no fundo, o único lugar onde você precisa fazer 4 interações é para esse dataset aqui, que é mais complicadinho. Nessas outras três situações aqui, fazer 3 ou 4 interações não muda nada. Ó. Os valores são os mesmos. Por que eu estou apontando para cá? Porque esses são os bons valores. Ah, não, aqui também mudou. Ah, não, aqui também muda. Hum. Então, 4 interações não muda no simples também. Hum. Então, 4 interações comparado com 3 dá um certo ganho pequenininho, exceto nesse. Exceto nesse. Né? Bom, enfim, então o número de interações é por causa dessa parada aqui, você diz, 4 interações chega, não fica perguntando ao usuário. Aqui é montar múltipla escolha, cada interação dessas monta múltipla escolha diferentes, e aqui é simplesmente perguntar sim ou não, no máximo 4 vezes. Agora, nota que o resultado que ele obtém aqui não é grandes coisas. Você vê que nesse Kaggle, que no fundo é uma um benchmark não muito complicado. Tem alguns datasets nesse Kaggle aqui que tem uma tabela só. Não é nada muito complicado. Chega só a 70% no máximo. Nesse Bird aqui, que já é um pouco mais complicado, ele tem 11 bancos de dados, alguns com meia dúzia de tabelas, outros com poucas tabelas. O máximo que ele consegue é aqui 58%. Ou, 58%. Então, apesar disso tudo, nesses datasets de teste aqui, o resultado final não é grandes coisas, mas é um resultado final comparado com o baseline, que é esse sistema aqui, esse Dale SQL é um dos melhores para fazer text to SQL diretamente. Então, esse mais 20, mais 26 se refere ao quanto o sistema deles é melhor do que esse sistema aqui que não pergunta nada ao usuário e ele é muito bom para gerar esse SQL. Você vê que aqui nessa situação um ganho foi 42%. Então, o Dale SQL no Bird é bem ruim. Oh, desculpa aqui. No Kaggle é bem ruim. Então, o fato de ter resultados positivos aqui e alguns bem significativos é indicativo de que perguntar ao usuário tem um ganho razoável, né, comparado com não perguntar ao usuário, mesmo nos sistemas muito bons. Aqui tem um outro. Essa tabela aqui não usava nenhum exemplo. Então, essas coisas aqui, ó, não eram usadas nessa tabela daqui. Se você deixar passar exemplos, o sistema fica bem melhor. Deixa eu pegar o Kaggle aqui. Passou para 82%. Aliás, está aqui. Mais 30% simplesmente passando 5 exemplos. Né? Isso é significativo. Tá? No Kaggle, passando 3 exemplos, era mais 20%. Então,
O que essa tabela aqui está dizendo é o seguinte: se você for fazer a estratégia deles, a ideia de você montar aqueles exemplos do jeito que a gente já falou umas 30 vezes é muito interessante. A questão é como a gente monta esses exemplos. Aí tem que olhar no GitHub deles, que no paper eles não têm esse detalhe. Mas lá no GitHub tem tudo. Então, vale a pena passar exemplo? Sim, vale a pena passar exemplos. O ganho, que é essa coisa que está entre parênteses aqui, é substantivo, usando exemplos. Mesmo comparando 3 exemplos com 5 exemplos, o ganho é razoável. Tá? Bom, então isso foi como é que a gente conversa com o usuário, assim, minimamente, para resolver ambiguidades. E a conversa com o usuário aqui é baseada em detectar ambiguidade e montar uma perguntinha em múltipla escolha para ele decidir para que lado é preferível ir para resolver a ambiguidade. Esse é o tom do paper que eu acabei de falar em 5 minutos. Bom, agora vamos generalizar um pouco essa discussão. Que tal a gente montar uma interface conversacional para banco de dados? O que vem a ser isso? Aqui tem um exemplinho. Então, por exemplo, se o usuário chegar lá e perguntar, liste os aeroportos, o nome e a capital dos países e tal e coisa. Isso aqui é uma pergunta simples para a gente fazer. Aí o sistema vai lá e te dá uma resposta. Agora o usuário continua. Agora me mostre os detalhes das fronteiras desses países. Bom, que detalhes? Quais países estão na fronteira e qual é o comprimento da fronteira. Mas que países são esses? Esses países aqui são esses países aqui. Então, essa pergunta formulada na linha 4 e 5 não é uma pergunta completa. Ela depende do contexto da primeira pergunta. Então, quando você está num diálogo, isso é óbvio, né? O diálogo não é uma coisa que tem memória zero. Você não faz uma pergunta, troca informação com alguém, a próxima informação que você troca, esquece que você perguntou alguma coisa. Isso aí é muito ruim. Não é isso que a gente quer. A gente quer montar um diálogo que eu possa formular perguntas que dependam do contexto. O que é o contexto? As perguntas e respostas que já foram feitas até aquele problema, até aquele ponto. Então, a primeira coisa é, diálogo significa não só desambiguar, mas poder fazer perguntas parcialmente formuladas, tal que eu preciso do contexto para expandir aquela pergunta numa pergunta completa. Isso aqui não é tão difícil assim de fazer, mas sei lá, 2 anos atrás isso aqui era muito difícil de fazer, hoje em dia não é não. Outra coisa que pode acontecer, já que a gente está falando de contexto, o contexto aqui era aeroporto, país, capital e tal. Imagina que eu chego e digo o seguinte: bom, agora eu vou falar do Rio de Janeiro. Mudei de contexto. Eu estou informando ao sistema, lá no meu diálogo, que agora eu tenho um novo contexto. Meu novo contexto é Rio de Janeiro. Aí vem aquela história da ambiguidade. Se você pegar Rio de Janeiro, tem umas 7 ou 8 cidades no mundo afora chamadas Rio de Janeiro. E aí o sistema diz: bom, que Rio de Janeiro que você se refere? O sistema tem que olhar para o banco de dados e descobrir se Rio de Janeiro é ambíguo ou não. Claro que é ambíguo. Então, o sistema pergunta: do que você quer dizer com Rio de Janeiro? Aí o usuário responde: eu quero dizer a cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Então, isso aqui eu fui, digamos assim, bem detalhista nessa resposta, mas bastava o usuário dizer: eu quero saber da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Tá? Então, é uma forma de desambiguar, perguntando ao usuário. O sistema anterior só se preocupava com essa parte aqui. O que eu estou dizendo para vocês é que quando a gente está falando de diálogo, a gente também tem perguntas parciais, modificação de contexto. Não é só problema de ambiguidade. Aí eu continuo aqui. Bom, eu estou falando do Rio de Janeiro, aqui, onde nós estamos. Então o usuário pergunta: qual é a população? Bom, isso é uma pergunta ambígua. Quer dizer, pergunta ambígua. Pergunta incompleta.
Mas, como eu disse que o contexto mudou para o Rio de Janeiro, ele quer saber a população da cidade do Rio de Janeiro. Então, todo esse contexto aqui é usado para completar essa pergunta. Ou seja, a população, para ali, para lá. Então, no fundo, o que a gente quer é construir uma interface de banco de dados que seja capaz de processar esse tipo de diálogo. Ou seja, ele é capaz de manter o contexto do diálogo, é capaz de completar consultas que são parcialmente formuladas, é capaz de mudar o contexto e é capaz de detectar ambiguidades e perguntar ao usuário para desambiguar. Então, ele faz muito mais coisa do que o sistema anterior. Bom, a gente acabou implementando uma coisa dessas usando o React, né, um framework lá do LangChain que implementa a ideia do React, lá do agente React. Então, tem um primeiro agente aqui que controla a memória do diálogo, né, que é capaz de processar consultas parciais e vai por aí afora. Então, esse sujeito daqui é um agente que é capaz de resolver todos esses problemas aqui. E tem um outro ferramenta, né? Essa implementação aqui era bem simples, só tinha uma ferramenta. A ferramenta que traduzia de texto para SQL, que no final, essa pergunta aqui pode ser passada direto para a ferramenta. Essa pergunta aqui eu não posso passar, porque ela é incompleta. Então agente de diálogo, tenho que completar essa consulta e passar para o texto SQL. E por aí afora. Então, aqui é que é o cerne da questão. Isso aqui é uma ferramenta de text-to-SQL, seja lá qual for que vocês quiserem usar, né? Agora, como é que é a implementação desse troço aqui? Na verdade, é extremamente simples. A implementação daquilo é só esse prompt aqui. Por que é só esse prompt? Porque, na verdade, se vocês olharem a implementação do React Agent, o framework do React Agent que tem dentro do LangGraph, ele faz tudo para vocês. Então, aquela história do Thought Observation Action está aqui dentro desse framework. Só que você tem que passar para esse framework algumas coisas. Uma dessas coisas, que é a principal, é qual é o prompt que vai guiar essas coisas daqui. Então, o prompt é esse daqui. Está em letrinha pequenininha, mas eu vou ler para vocês basicamente isso. É o seguinte. Eu estou informando a LLM que ele é um chatbot agent. Depois, você tem que pegar a informação do banco de dados. Onde é que está a informação do banco de dados? A gente passa o esquema inteiro. Não, não se deu o trabalho de filtrar o esquema. Depois eu vou falar até mais sobre isso, né? E aí você entra num processo de tentar. Isso aqui é um exemplinho, né? Example, um exemplo de como é que você processa a consulta parcial. Tá? Então, aqui é uns exemplinhos de como é que você orienta a LLM a processar consultas parciais e consultas, como é que chama? Consultas ambíguas. Se você quiser, você podia substituir essa parte do prompt pelo prompt da ferramenta anterior. Mas, por enquanto, é só isso daqui. Só isso daqui, mais o template, mais o React implantado dentro, desculpa, o React implantado dentro do LangGraph é suficiente para a gente implementar esse agente aqui. E essa ferramenta a gente pegou uma ferramenta lá de text-to-SQL que a gente já tinha para o banco de dados mundial, né? A ferramenta depende do banco de dados. Tá? Então aqui essa ferramenta não é muito crítica, é o que você tenha de melhor para o seu banco de dados. Tá? Bom, o problema, no fundo, é como é que você testa essa interface. Testar essa interface é muito mais complicado do que testar a interface de text-to-SQL. Testar uma coisa em text-to-SQL, a gente pega aqueles benchmarks que tem uma lista de perguntas e o SQL que deve ser gerado para cada uma daquelas perguntas. Roda a ferramenta, compara o SQL que ela gera com o SQL que o benchmark fornece e PT saudações. Aqui é muito mais complicado de testar, porque você tem que testar a conversação, você tem que simular uma conversação.
Então a gente criou um agente, uma outra coisa, que é o agente avaliador. A gente tem um agente que simula o usuário, né? Bom, simula o comportamento do usuário aonde? Então a gente tem um outro agente que pega o banco de dados e simula diálogos com aquele banco de dados. Então, para testar isso daqui, a gente criou dois outros agentes. Um que simula como se o usuário estivesse passeando dentro do banco de dados e fazendo perguntas, que é o que a gente chama do Preparation Agent. E um segundo agente que, dada uma, uma dessas diálogos aqui sintéticos, né, vai como que consumindo o diálogo e cutucando a ferramenta. Então, vira um negócio parecido com isso daqui. Isso aqui é um diálogo sintético que a gente criou com esse agente passeando por dentro do banco de dados. Tem toda uma discussão sobre como é que faz isso. Aí o que o agente avaliador faz? Ele começa a consumir o diálogo. Para cada interação, o usuário, cada interação tem uma pergunta. Aí ele pega o agente avaliador, manda essa pergunta para a interface conversacional. A interface devolve uma resposta. Nesse diálogo sintético, eu tenho também a resposta esperada. Aí eu comparo a resposta que a interface respondeu com a resposta esperada que esse agente aqui também preparou, que é um dataset como isso daqui. Tá? Aí compara as duas respostas. Legal? Então, continua para cá. O que esse outro aqui faz? Pega a próxima interação com o usuário e fica nessa brincadeira daqui, testando para ver quantas respostas estão aqui dentro que a interface conversacional respondeu corretamente. Aí chega num ponto que não tem mais nada nesse diálogo sintético, você devolve uma resposta, você, agente avaliador, uma resposta dizendo o seguinte: olha, desses diálogos sintéticos aqui, esses tantos aqui a interface respondeu corretamente, esses tantos aqui ela não respondeu corretamente. Então, no fundo, deu mais trabalho bolar esse agente daqui e bolar esse agente daqui do que o agente que controla o diálogo. Esse aqui foi relativamente fácil. Esses dois aqui precisou de um certo parar para pensar. Né? Aí a gente rodou isso contra aqueles dois bancos de dados que a gente usou para testar na aula passada, né? Um deles é aquele banco de dados geográficos. Então a gente gerou 50 diálogos. Esses diálogos têm em média umas 3 ou 4 interações. Está aqui o número de interações por diálogo. E a gente foi testar. O que aconteceu é que a ferramenta de interação com o usuário acertava 100% do tempo as interações com o usuário. Quem errava de vez em quando era a ferramenta que gerava o SQL. Se errou o SQL, não tem jeito. A gente está dando uma resposta errada para o usuário, não por culpa do gerente de diálogo, mas por culpa da tradução para o SQL. Isso aqui é usando o React. Se você desligar o React, ou seja, não tiver a memória do diálogo, um pouco mais da metade das vezes o gerente de diálogos acerta. O resto ele erra. Por que ele erra? Porque ele não tem memória. Se ele não tem memória, ele, por exemplo, não conseguiria processar essa consulta aqui. Essa consulta aqui, essa pergunta do usuário, só pode ser processada se o sistema tiver memória, ou seja, lembrar que a pergunta anterior foi essa daqui. Então é razoável imaginar que se você desliga o mecanismo de guardar a memória do diálogo, o desempenho cai muito. E isso vale tanto para o mundial quanto para aquele banco de dados industrial que a gente usava de teste, né? No banco de dados industrial ele ainda errou alguma coisa, o React ainda errou alguma coisa, mas sem o React ele erra muito mais. Então, no fundo,
O que eu estou dizendo é o seguinte: você montar uma interface conversacional com banco de dados não é lá muito complicado. Você usa aquele promptzinho e usa a implementação do React é, em cima do que o LangGraph oferece, e aquilo deve funcionar. Testar para ver se essa interface conversacional vai funcionar no seu banco de dados, aí a coisa pega. Eu vou testar como? Uma interface conversacional é um saco. Você vai colocar uma pessoa lá digitando perguntas e vendo o que, que acontece. Isso é muito chato. Então, a gente tem todo um ambiente de teste de uma interface conversacional, seja essa interface conversacional que eu mostrei para vocês ou qualquer outra. O ambiente de teste é o mesmo. Tá? Então, o que que esse ambiente de teste faz? Ele simula um usuário a partir de um diálogo sintético computado a partir do banco de dados e do esquema conceitual. Essa, gerar o esquema sintético é um pouco mais complicadinho. Então, no fundo, o resumo disso que eu acabei de falar para vocês é que aquele primeira ferramenta que trata de desambiguação, ela usou dois datasets tradicionais. Quando a gente foi testar diálogo, a gente usou datasets sintéticos que podem ser quaisquer outros por seu banco de dados favorito. Então, bom, existem bancos de dados para benchmarks para testar diálogos, mas esses aqui são bem antigos, eu vou ter que destrinchar o que eles fazem. Eles são datasets de 2018, 2019. Então, são bancos de dados já bem antigos. Não sei se isso aqui ainda está valendo. Agora, deixa eu completar com dois comentários para vocês. O primeiro é o seguinte: quando essa história do texto-SQL começou a aparecer em final de 2022, principalmente 2023 para cá, a área de contexto das LLMs era bem pequena. Em começo de 2023, a área de prompts era 4K. 4K, não é 4 mega, 4K. A área de prompt hoje é qualquer coisa como 10 mega, 20 mega, a maior delas. Então, no fundo, aquilo que o pessoal se preocupava em gastar bem a área de prompt em 2023, agora não é tão importante assim. A gente, no fundo, pode pegar a descrição do banco de dados bem grande, mesmo que seja um esquema conceitual bem grande, tascar lá para dentro da área de prompt e deixar o banco de dados, a LLM, se virar. Então, o que é esse paper aqui? Esse paper é do VLDB desse ano, tá? O que ele analisa é: será que a gente ainda precisa fazer essa história de schema linking ou deixa a área de contexto grande tomar conta do recado? Então, eles fizeram algumas experiências em cima dos bancos de dados de testes tradicionais e chegaram à conclusão óbvia. Claro que a área de teste ajuda. Só que a área de teste, a área de prompt muito grande, ela tem uma latência maior, porque a LLM tem que percorrer um volume de tokens muito maior para produzir o próximo token. Então, é interessante ter uma área de prompt grande, mas as respostas começam a ficar meio lentas. A segunda coisa que eles observam, que eles observaram nesse paper, é bem trivial. Você dá exemplos, tem pouco impacto nas consultas complexas, mas um bom impacto nas consultas simples. Isso aqui depende muito do banco de dados que você está tratando. Quando eles pegaram esses bancos de dados aqui, que no fundo são simples, isso aqui é verdade. Agora, se você pegar um banco de dados do mundo real, isso aqui não é bem verdade, não. Agora, a ideia de você passar dicas para a LLM na área de prompt, enfim, já que você tem uma área de prompt grande, você pode passar, por exemplo, a descrição da função like do Oracle. Né? A função like do Oracle não tem lá suas idiosincrasias. Então, você pode, eventualmente, passar a descrição inteira do, da where clause mais comum que o Oracle admite na área de prompt. Tudo bem, a área é grande. O que que a LLM vai fazer com isso é outra pergunta, né? Então, contexto é tudo que você precisa, mais ou menos.
mais ou menos porque o contexto pode introduzir delays bem grandes. Então, fazer um schema linking, reduzir o que você está passando para LLM só para aquilo que interessa a pergunta, continua sendo alguma coisa interessante. Então, esse paper aqui é do pessoal do Google, né? Claro, né? O Google, o Gemini tem um contexto grande. Então, ok, tem uma certa mensagem, mas não é grandes contribuições. A segunda coisa que eu queria comentar com vocês, até agora a gente falou em text-to-SQL como prompts, né? Prompts mais complicados, menos complicados, cheios de agentes, não cheios de agentes, mas são prompts. Então, uma técnica de prompt. Tudo isso que eu falei até agora. Mas será que não dá para a gente fazer um modelo que seja sintonizado para gerar SQL? Dá. Desde muito tempo atrás, isso é feito. O resultado típico desses modelos fine-tuning para SQL é que para as consultas muito simples eles funcionam. Quando a consulta é um pouco mais complicada, eles não funcionam. São muito ruins. A gente desistiu de usar esses modelos. Só que esse aqui, que saiu em maio desse ano, ele tem um desempenho bem razoável. Isso aqui aparentemente parece baixo, mas não é. Ele tem um desempenho bem razoável nesse benchmark aqui, o BERT, e um desempenho muito bom no Spider. A melhor técnica de prompt no Spider dá 91,2. No caso específico, nós conseguimos 93,1. 92,2 para 87,8 é uma distância bem pequena. Às vezes só a parte estocástica da LLM já te engole essa diferença. Então, no fundo, o que eu estou dizendo para vocês é que esse modelo fine-tuned para gerar SQL, nesses benchmarks aqui, ele foi muito bem. Agora, detalhe, esse modelo aqui, ele é um fine-tuning desse outro modelo aqui, de 7 bilhões de parâmetros. Esse modelo aqui tem 7 bilhões de parâmetros. Então, esses 7 bilhões de parâmetros significa que você pode rodar na sua placa gráfica favorita e as coisas vão funcionar. O resultado em cima do Gwen, também de 7 bilhões de parâmetros, foi um pouco pior do que esse modelo aqui. Então, eles pegaram um modelo para gerar SQL e melhoraram esse modelo fazendo reinforced learning. E aqui eles pegaram o SQL, o Gwen Coder, para gerar código, e fizeram fine-tuning do Gwen para gerar código, para gerar SQL. E os resultados foram bastante bons. Então, onde eu estou suspeitando é que o pessoal aprendeu de 1 ano e meio, 2 para cá, a criar modelos específicos para gerar SQL, mesmo modelos bem pequenininhos. Isso pode ser uma coisa bem interessante para quem está mexendo com interface de banco de dados. Vamos ver o que acontece. Vou baixar esse modelo aqui, fazer umas brincadeiras com ele, para ver onde é que a gente pode chegar. Bom, então no final, para resumir essa história que eu estou falando aqui 1 hora e meia, é o seguinte: a gente, em certas situações, tem que enfrentar mais do que simplesmente consultar tabelas em um único banco de dados. A gente pode ter uma situação que o banco de dados é federado, a gente pode ter uma situação que a gente tem texto e imagem que a gente tem que processar, e aí tem alguns exemplos aqui de como é que a gente pode fazer isso. Tipicamente, a ideia de você decompor a consulta do usuário é uma boa ideia nesse ambiente aqui heterogêneo. Curiosamente, esses dois aqui não fazem decomposição de consultas, mas esses dois aqui fazem. Esses dois aqui. O que acaba sendo assim um pouco decepcionante é que, no final das contas, esse SciRx aqui, esse AgentDB, eles estão implementando muita coisa que você poderia fazer, eles estão reimplementando, por assim dizer, muita coisa que você poderia delegar para o sistema de gerência de banco de dados.
Eu, sinceramente, não entendo por que que esse pessoal daqui e esse pessoal daqui começou a partir de uma álgebra relacional. Uma álgebra relacional é um negócio muito baixo nível. A gente não... É ruim implementar isso. Fazer otimização de consultas é um negócio bem complicado. Então, quanto mais a gente puder fugir disso, melhor. E, no entanto, esse pessoal daqui faz uma álgebra relacional, não sei para quê. Esse outro povo aqui também implementou uma álgebra relacional e mais uma álgebra de outros operadores. Isso é muito complicado. A gente deve fugir disso. Como eu já disse, se tiver o Databricks por baixo, então nem pensar. Databricks faz muita coisa interessante. Bom, a outra coisa que eu comentei com vocês, além do básico de texto SQL, é que não adianta você tentar resolver a ambiguidade automaticamente. Não, não adianta. Você vai errar. Por mais heurística que você consiga imaginar, você vai acabar errando. E aí é ruim. É preferível você colocar o usuário no loop e perguntar a eles como é que ele desambigua para desambiguar coisas. O primeiro paper que eu apresentei nessa área, ele tem uma maneira bem interessante de conduzir esse diálogo de desambiguação. Mas aí, se você já está num ambiente que você dialoga com o usuário, que tal a gente realmente implementar uma interface conversacional que você pode fazer muito mais que simplesmente desambiguar consultas. Você pode processar consultas parciais. Isso é uma coisa bem interessante. E, por fim, agora, para não dizer que eu não falei, a história de contexto longo ajuda, mas não é uma panaceia completa, porque contexto longo significa uma latência maior. E isso aqui pode ser bem chato na hora de processar as consultas. E a outra boa novidade, que é bem recente, é que aparentemente existem modelos agora para gerar SQL bem pequenos, que aparentemente são bastante bons. Quer dizer, bastante bons naqueles benchmarks. Nesses benchmarks aqui do Bird e do Spider, que são benchmarks não muito desafiadores, mas são desafiadores de qualquer maneira. Então, é bom a gente ficar de olho nesse Arctic, que pode ser uma coisa bem interessante.